Uma das resoluções dos BRICS, eu estudei em profundidade os 94 parágrafos, fiz uma live em 1h30 sobre isso. Eles falam em digitalização das moedas nacionais. Eu ainda não entendo bem o que significa isso. Eu, aqui na minha ingenuidade, um economista amador muito fraquinho, moeda digital é aquela que você não precisa ter o papel para ela valer, ela tem o maior, você manda rapidamente, né? Quer dizer, o que significa isso? Aliás, eu não conheço nenhuma moeda das grandes que já se transformou em moeda digital. Então, eu queria que o Diller, se você está acompanhando isso, Diller, ajudasse a gente a entender o que é isso, moeda digital. Eu também não domino muito esse assunto, né? Mas eu vejo aí, leio algumas coisas sobre essa tal de Bitcoin, né? Você vê que o processo vem sofrendo transformações. Esse processo o Pix, por exemplo, é uma modificação, né? É uma modificação importante na forma né? As transações eletrônicas, né? Então, são todas tipos de patrimônios que existem pelas vias eletrônicas, né? Que você não tem um contato, né, com a moeda. Hoje você vai ao banco se quiser, mas se você não quiser, você faz todo o trabalho bancário pela internet, todo. Paga a conta, recebe e faz tudo pela internet, né? Então, as moedas, o problema dessas moedas, Legione, para mim, ainda está no problema do lastro. Que lastro elas têm? Aonde elas se lastreiam? Né? Qual é a retaguarda? Qual é o fundamento? Qual é a base? Para não ficar uma criação artificial, entendeu? Mas existe todo um processo eu não sei exatamente o que a resolução dos BRICS, a que se referia especificamente e tal, né? Mas é um processo que diz respeito a isso aí, para facilitar a compensação entre as trocas internacionais. Diller, só para... O Bitcoin é um tipo de moeda digital, mas ela não tem lastro nenhum, né? Tem lastro o Bitcoin? Não tem lastro, né? Pois esse é que é o problema. Porque se não tiver lastro, ela cai em descrédito, né? Ela cai em descrédito e se transforma numa fraude, né? Então, por isso é que hoje existem lastros muito fortes, né? O dólar se lastreia em bônus do Tesouro Americano, chamados Treasuries, né? E assim sucessivamente. As moedas todas têm como referência moedas ocidentais, isso aí. Agora vai se criando petrodólares, porque se referenciava e tinha lastro no petróleo, que eles dominavam o petróleo, né? Tinha um controle absoluto das minas de petróleo, das extrações de petróleo, né? Vamos dizer assim, né? Mas hoje isso vai mudando de configuração, né? Há hoje uma corrida ao ouro, né? Vai se transformando e vão se procurando se lastrear também no petróleo, porque independentemente da superação, o petróleo ainda é uma grande commodity, né? Ainda é uma grande o que se movimenta em termos de dinheiro no comércio de petróleo é uma coisa inacreditável, astronômica, né? É uma coisa... Eu vi agora, comandante, desculpe você que é o nosso âncora aqui, mas eu vi que o Haddad... obrigado. Eu vi que o Haddad
falou que vai pagar algumas contas aqui na Argentina, vai pagar em yuan, né? O que passou na minha cabeça ingênua, modesta e simplista? Que nós, então, temos um superávit com a China, né? Porque a China compra muito mais do que nós, em torno de 5 vezes mais. Aí eu imagino que a China pague, nós já estejamos aceitando pagamento em papel, moeda chinês, yuan. Não sei se nós vamos fazer reserva em yuan, nós temos reserva em dólar, e quando fala reserva, é reserva em papel físico mesmo, fica guardado lá em algum banco na Suíça, não rende nada, né? Então, eu acho que nós vamos começar. Aí, por que o Haddad fala, eu vou pagar algumas coisas na Argentina com yuan? É porque eu acho que nós vamos, então, receber essa moeda e ela tem que ser em papel, ela não é digital, ela não vem por uma ordem de pagamento, não sei como funciona isso. Eles mandam a mala de yuan em dinheiro vivo, não sei como exatamente funciona isso. Eu sei que nós vamos começar a pagar algumas contas em yuan. O que você está vendo isso dele? Mas tem uma coisa interessante, hein, gente? A gente vai colocar uma pimenta na nossa sopa aqui. Esse país, a Argentina, a Rússia, a China, eles têm, eu acho que o Irã também, eles têm aumentado as reservas em ouro deles. Compraram, a Rússia é grande produtora de ouro, né? Mas a China acho que andou comprando bastante ouro. E eles, alguma eles estão aprontando, viu, professor? O negócio não vai ficar assim, não. Porque o dólar hoje é um papel pintado. Você acredita nele se você quiser. Os caras gastam. Eu acompanho muito o orçamento militar americano. Eles gastam quase $1 trilhão por ano. A dívida interna americana, a dívida nacional americana já está em $33 trilhões. Quer dizer, você acredita naquele papel se você quiser. É meio complicado tudo isso daí, né? É meio complicado tudo isso. Às vezes o cara não acredita porque quer, mas é porque é imposto a ele acreditar. Ou você acredita ou você leva bomba, né? Ou então é o poder da força, né? O dólar se impõe pela força, né? Mas há um momento em que isso não se sustenta mais, né? Há um momento em que isso não se sustenta. Então é isso. Se vai ser uma cesta de moedas, porque tem que se arranjar uma forma comum de convivência, né? Isso não está muito claro. Essa arquitetura, essa nova arquitetura monetária internacional desse outro mundo que vai se criando, desse mundo alternativo, que não é dominado pelo Ocidente, mas que se relaciona com o Ocidente, embora não numa relação de dominação, né? Mas numa relação de igualdade, né? De pé de igualdade, não está muito claro ainda como é que vai ser isso, né? Porque você pensa que o Brasil tem 300 bilhões de reserva em dólar, a reserva brasileira, né? Não sei se atualmente está em 280 ou 300, não sei exatamente, o Lula deixou mais, o Bolsonaro andou vendendo, mas esse dinheiro não está no Brasil. Não. O dinheiro não está no Brasil. O dinheiro está lá, nos Estados Unidos. Certo? E assim sucessivamente, né? Agora, os chineses, a moeda chinesa, o Putin tem recomendado o negócio em yuan. O Putin tem recomendado, aceitem o yuan, o Putin diz, né? É porque vai se fazendo um movimento de se criar um lastro pro yuan, né? Que é o renminbi, né? Chamado yuan é o nome popular que a gente chama, né? Mas eles chamam lá o nome mesmo oficial da moeda é o renminbi, né? Então vai procurando se lastrear em ouro, comprando ouro, muito ouro e tal, e também se lastrear garantindo a produção de petróleo, né, com acesso aos grandes produtores de petróleo, né? Mas não está muito claro, eu repito, encerro, né? Não está muito claro como é que seria essa arquitetura, né? Porque uma moeda, Legione, não se transforma numa moeda conversível pela vontade de quem quer que seja,
né? Uma moeda conversível na medida, na necessidade, que ela tem condições de se impor enquanto moeda conversível, né? Então é a coisa por aí. Você sabe que, o comandante, se me permitir aqui, eu aprendi, quando estava na universidade, eu convivia com professores de várias faculdades, na economia. O cara me contou uma história que eu não sei se é verdade ou se é lenda. Ele me disse que é verdade. Se me permite, comandante, no interior dos Estados Unidos, certa vez um cara, lá em 1940, 50, o cara se hospedou num hotel pequeno, ficou lá 2, 3 dias. Na mala dele tinha não sei quantos milhões de dólares, né? Eram todos falsos. Aí o cara foi embora, né, no hotel e esqueceu a mala lá no hotel. Passaram-se anos, todo mundo na família dele sabia disso, ninguém voltou para falar nada, e deixa lá, estava até com medo de ser preso, etc. Passou uns 40, 50 anos, o neto desse cara disse que foi lá no hotel. Eu vou lá falar com os caras, etc, né? Aí ele chegou lá, o hotel era um espigão de 10, 15 andares já, né? Ele entrou lá, conversou, eu quero falar com o gerente, o dono. Você lembra? Um cara esqueceu aqui uma mala, né, com milhões de dólares aqui. Eu sou o neto dele, eu vim aqui dizer para vocês que eram todos dólares falsos. Aí o cara do hotel falou, olha, se era falso ou não, meu amigo, nós aqui investimos, todo mundo aceitou e você tem uma parcela a receber porque você é herdeiro daquele dinheiro. Dinheiro falso. Então, hoje, o dólar é um papel falso, não tem nenhum. Mas por que todo mundo aceita? Aí o problema é sociológico, não é econômico. Né? Porque é um pacto, né? É a moeda do império, é a moeda que todo mundo sonha. O cara sonha em ficar rico, ele sonha com uma mala de quê? De reais? Não, ele sonha com uma mala de dólar, não é isso? Mas é isso, eu queria fazer esse parêntese aqui, para ver como é que...